lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procura todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Santo Deus, diante de nós está a tua palavra, Senhor. Precisamos que o Senhor trabalhe em nosso coração, operando o milagre da iluminação, Senhor. Nós queremos ouvi-lo no nosso coração, nós queremos aprender do Senhor nessa noite, a fim de que possamos viver bem nessa vida, para a glória do seu nome e para a nossa edificação. Nos abençoe mais uma vez. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos numa época marcada por uma coisa chamada paradoxo da abundância. Paradoxo por quê? Porque é uma coisa meio contraditória, essa seria a ideia. Nós vivemos numa época que nós temos o paradoxo da abundância e do medo. E do medo. Esquisito isso, né? Como que nós podemos viver com abundância e com medo ao mesmo tempo? Nós vivemos assim no tempo que nós estamos. Nunca tivemos tanto acesso à informação, à tecnologia, a oportunidades, a conforto. Você que é um pouco mais jovem há mais tempo, você lembra de tempos em que não se comia carne com facilidade, era raríssimas as casas que tinham telefone e televisão, e as pessoas parecia que viviam mais felizes. Nós hoje temos tudo e ainda vivemos em níveis altíssimos de ansiedade e sofrimento mental. São os índices que as pesquisas colocam, são os mais altos de toda a história da humanidade. Por exemplo, uma pesquisa recente diz que o Brasil é um dos países com o maior índice de transtorno de ansiedade no mundo. Qual foi a agência que fez isso? Simplesmente a Organização Mundial da Saúde. Chegou à conclusão que o Brasil tem um índice de ansiedade mais alto. E isso se reflete na vida, por exemplo, de jovens e adolescentes, que sofrem com pressão de desempenho, aceitação social, sabe? Aquela pressão de ser melhor ou de ser aceito pelo grupo, sofre com a pressão da aparência, não apenas o sucesso, mas a aparência do sucesso também é uma pressão. Vide as redes sociais, né? As pessoas vendendo lá uma vida de iate, de praias, de viagens. E isso existe uma pressão porque no mundo real essas coisas não se conseguem fazer. Mas adultos, homens e mulheres adultos também sofrem com isso. Vive sob o peso da instabilidade financeira, o medo do futuro e a insegurança emocional. E pasmem vocês, mesmo os cristãos muitas vezes vivem ansiosos, embora confessem um Deus soberano e cuidador. É uma coisa meio inconsistente, né? Contraditória.
Essa ansiedade, muitas vezes, ela se manifesta na forma da insônia, do medo crônico, do controle excessivo, sabe? Não posso gastar um pouquinho, eu não posso comer uma caloria a mais, porque tem que ser controlado. Da irritação, da fadiga, do cansaço e do distanciamento de Deus, da comunhão com os irmãos. No contexto que está esse texto que nós acabamos de ler, Jesus ele trata a ansiedade não como algo banal. Esse é um problema também. Às vezes a gente vê pessoas falando, não, eu estou ansioso. A gente fala, não, isso é palhaçada, isso é besteira. Vou dar uma enxada para esse camarada, ele vai resolver. E Jesus não fez isso. Ele não tratou a ansiedade como algo banal. Mas ele colocou o problema em uma outra categoria que muitas vezes nós, seres humanos, não colocamos. Ele colocou a ansiedade como um problema teológico e de ordem espiritual. Quando eu falo teológico, diz respeito do conhecimento de Deus. A ansiedade é um problema de conhecimento de Deus. É assim que Jesus está tratando. E também de ordem espiritual. Jesus está mostrando nesse texto a raiz da preocupação crônica. E ele chama essa raiz de falta de fé na bondade e na providência do Pai. Ele não está falando aqui sobre transtornos clínicos, tá? Ele não está falando aqui de desequilíbrio físico, de desequilíbrio químico, coisas que o médico trata e a gente tem que procurar um médico assim para a glória de Deus. Não é disso que ele está falando. Isso é porque esse tipo de ansiedade são apenas 5% dos 100 que aparecem. 95% dos casos de ansiedade são casos que Jesus está tratando nesse texto. Bom, você falar assim, pastor, isso aí não é para mim, porque o meu caso é caso de medicação, é um problema hormonal. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de um problema teológico e espiritual. Então, ele está tratando esse problema que nos leva a ter um estilo de vida ansioso. E esse estilo de vida ansioso revela que o nosso coração está dividido. A gente confia um pouquinho em Deus e, ao mesmo tempo, a gente não confia. É sobre isso que Jesus está falando aqui. A gente precisa trabalhar o nosso coração no que diz respeito à confiança em Deus. O resumo do que eu vou pregar aqui nessa noite é o seguinte. Jesus ensina que a ansiedade revela uma fé fraca no cuidado do Pai Celestial. Ele chama seus discípulos a confiarem plenamente na providência divina, revelada na criação, e a aprender que a verdadeira segurança não está nas coisas que buscamos, mas em buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. O meu objetivo com esse sermão nessa noite é levar você a aprender que viver em ansiedade é algo complicado e perigoso. E agora, que viver sem ansiedade é fruto de uma fé que descansa no Deus que conhece e supre todas as nossas necessidades. Tá? Viver sem ansiedade é fruto de uma fé que descansa num Deus que supre todas as nossas necessidades. Dito isso, nós vamos entrar no texto. Hoje eu separei apenas 2 lições. Dividi esse texto em 2 partes. E a primeira parte que eu quero compartilhar com os irmãos está entre o versículo 25 e 30, e vai nos ensinar que o cuidado do Pai é revelado na criação. O cuidado do Pai é revelado na criação. Jesus começa o seu discurso aqui nessa parte, é claro, os irmãos lembram que ele vem ensinando, ele vem falando do assunto, né, desde o versículo de número 19, e aqui ele começa. Por isso o quê? Por causa do que ele falou no 19, sobre ter tesouros na terra, onde ladrões roubam, e ele colocou a seguinte conclusão: onde está o teu tesouro, está o seu coração. Ou seja, se você colocar o seu coração, o seu tesouro nas coisas desse mundo, o seu coração vai estar lá. E aí no versículo de número 22, por exemplo, ele diz que esses ladrões da verdadeira adoração entram por meio dos nossos olhos. Tudo aquilo que nós vemos e o nosso coração aceita, nós cobiçamos, nós queremos, e muitas vezes aquela não é a vontade de Deus. A partir do 24 ele diz que quando nós colocamos esses desejos no nosso coração, e colocamos ele sentado no trono do nosso coração, nós constituímos um ídolo, que ele chama de Senhor, e ele faz a seguinte constatação: não dá
para servir dois senhores. O sermão do domingo passado. Agora, diante de nós, ele começa, por causa disso tudo que eu disse, tá? Ele começa a explicar, dá a seguinte ordem, um imperativo aqui no texto grego bem interessante, bem forte. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Ou seja, a realidade humana não pode levar vocês a uma ansiedade, porque você não tem controle da realidade humana. Essa expressão mostra essa conexão, dizendo que se tesouros terrenos te satisfazem, o seu coração vai abrir mão de descansar naquilo que é correto e, por outro lado, vai desprezar aquilo que é celestial. É preciso entender o cuidado de Deus. É assim que Jesus começa essa parte do texto do capítulo 6. Jesus ele começa a mostrar as aves do céu e os lírios do campo. Ele começa dizendo, olha, as aves do céu não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. Quem faz isso é a gente. Quem faz isso é a gente. É nós que plantamos. É nós que criamos galpões para poder fazer alimentos. Somos nós, as aves do céu não fazem isso. E ele diz, olha, eles não têm preocupação. Você já andou por aí, já viu um passarinho coçando a cabeça? O que eu vou comer amanhã? Não. Um dia desse, a gente estava lá na garagem, lá, né? E as crianças sempre deixam farelo de alguma coisa na garagem lá de casa. Né? E aí entrou um passarinho e começou a comer. Aí eu falei pro José assim, né? As oportunidades da gente ensinar a Bíblia, né? Falei, José, hoje Deus nos usou para ser a provisão desse passarinho. Ele não está preocupado com o que ele ia comer, ele simplesmente come. Simplesmente come. Jesus olha e mostra para os seus discípulos os lírios do campo. E aí você conhece um lírio do campo, né? Que beleza que é essa planta. Ele diz que eles não têm confecções de roupas. Eles não têm máquina de criar. Não tem. Você já viu um lírio do campo fazendo crochê? Nada disso. Mas ele diz, e daqui que vem a expressão que vocês sabem que eu gosto muito de usar, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Quem é que dá aquela roupa lindíssima para os lírios do campo? Diante disso, Jesus ele faz a seguinte pergunta, diante da criação. Ele fala, vocês acham que quem é mais importante? Os pássaros, os lírios ou vocês? Nós, seres humanos, somos chamados na Bíblia de coroa da criação de Deus. Somos os únicos que Deus criou, que Ele comunicou a sua imagem e semelhança. Nós temos a imagem e semelhança de Deus. O macaco não tem, gente. A onça, um belíssimo, maravilhoso, aquele pavão lindíssimo, não tem a imagem e semelhança de Deus. Eu e você temos. Pastor, mas e o pecado? Borrou, né? Deixou a imagem assim meio distorcida. Mas não perdemos. E a redenção em Cristo Jesus está restaurando a cada dia de glória em glória essa imagem. Se Deus não deixa faltar nem comida para o pássaro, nem roupa para os lírios, o que Ele não vai fazer por você e por mim, homens e mulheres de pouca fé? É isso que Jesus está dizendo. Isso nos leva a entender que a ansiedade é um sintoma de uma pouca fé. O que é fé? O Hebreus fala no capítulo 11 que a fé é a prova de coisas que não vemos e a certeza de coisas que ainda não aconteceu. A fé é o antídoto para a ansiedade. A fé é o contrário da ansiedade. A ansiedade é o sofrimento por coisas que ainda não vemos e o sofrimento por coisas que ainda não aconteceu. A fé é o descanso e a crença e a certeza de coisas que ainda não aconteceram e a convicção que vai acontecer. Isso é fé. A fé é um sintoma, é um antídoto para a ansiedade. Porque quem tem ansiedade não tem fé. E é isso que Jesus fala aqui quando chama aqueles homens, aquelas mulheres de homens de pequena fé. A criação ensina que o Pai é digno de confiança. Olha só. Algumas coisas nós cremos por fé. E algumas coisas a gente tem algumas evidências para poder nos ajudar. Né? É fato que fé não precisa de evidência. Mas Deus é tão bom que às vezes Ele dá algumas evidências para nós. Duas evidências que Ele está dando aqui. Olha, se os passarinhos não morrem de fome, e se os lírios não deixam de ter a sua beleza, isso é cuidado de Deus. Você é mais importante que os pássaros e os lírios. Olha o argumento que Jesus está usando aqui, fortíssimo.
Não tem como a gente fugir desse argumento. Esse argumento aponta para a doutrina da providência divina, a doutrina tão cara e tão querida por nós cristãos reformados. Essa doutrina nos ensina que Deus, ele criou tudo e governa e sustenta tudo que ele criou pela palavra do seu poder. Tá? Ele faz isso com sabedoria, bondade e poder. Poder. Ele não apenas criou o mundo, mas ele preserva, dirige cada detalhe. A gente vê lá em Hebreus 1:3, diz que em Jesus todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, e ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. A criação, meus irmãos, é uma testemunha silenciosa da fidelidade do Deus que eu e você servimos e que nos ensina a confiar nele. O Salmo 104, versículo 14, diz assim: fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva para que da terra tire o seu alimento. O seu alimento. A gente cria criança na cidade, de vez em quando eles têm que explicar às crianças de onde que vem o arroz e o feijão, porque não vem da gôndola do mercado, é só depositado. Engraçado, de vez em quando as crianças vai vendo um pé de café. Um dia que eu mostrei um pé de café para as crianças, ficaram doidos. Mas o café não é um pozinho? Por que esse negócio é vermelhinho? Eu falei, não, é aqui, todo um processo. Isso nasce uma planta e Deus tem que derramar sua graça, sua bênção sobre a planta para ela poder nascer. Nascer. É Deus que faz nascer todas as coisas. Esse Salmo 104, ele nos lembra como Deus cuida de cada aspecto da natureza, alimentando os animais e sustentando os homens, sem que eles se deem conta, muitas vezes, de que o Pai Celeste está por trás de tudo isso. Tudo isso. Tá? Nós precisamos nos lembrar que por trás de todo o suprir das nossas necessidades está a mão de Deus. E precisamos confiar nele, como uma criança confia no pai quando vai na feira ou no mercado. De vez em quando a gente faz esses exercícios, né? Às vezes em período de férias a gente vai na feira lá em Vassouras, né? Minha sogra coloca a barraca lá, né? A gente às vezes vai lá. E quando entra lá, uma tragédia. Porque o José e a Ana ficam assim: pai, eu quero comer pastel. Pai, eu quero um caldo de cana. Pai, ela quer tangerina lá. E pai, isso aqui, ele acha dinheiro, né? Eles não querem saber se eu tenho dinheiro. Eles só vão pedindo. E confiando que vai sair de algum lugar. Não sai do pai, sai da avó, sai do tio, sai de algum lugar. E criança não fica fazendo conta. É engraçado no dia que a analista falou assim comigo: pai, eu queria comprar tal coisa, queria que você comprasse tal coisa para mim. Acho que era um videogame que ela queria tanto. Eu falei: filha, mas o pai não tem dinheiro não, tem que ainda juntar esse dinheiro aí, não dá para fazer uma coisa dessa. Ah, pai, compra no cartão, com coisa que o cartão não tem que pagar. E assim a criança faz, né? Mas isso mostra, essa inocência da criança mostra que ela confia que o pai vai suprir a necessidade. Ela não fica fazendo conta, ela não tem preocupação no futuro. Ela só confia no pai. É assim que nós devemos ser. Conta-se uma história que um homem tinha pavor de avião. Pavor. E aí ele não teve jeito, um dia ele teve que fazer uma viagem de trabalho e não tinha como ir de carro, ele teve que ir no avião. E aí ele sentou na cadeira do avião, mas suando frio, tremendo, do lado de uma menina de 9 anos. E a menina estava com uma outra moça do outro lado, que possivelmente era a mãe dela, ele maldou dessa forma. De repente, quando o avião começou a levantar, o homem começou a tremer, a menina botou a mão na mão dele. Assim, calma, não vai acontecer nada não. A menina de 9 anos. Ele falou assim, você não tem medo de avião, não? Ela falou assim, eu tenho, mas hoje quem é o piloto é o meu pai. Eu confio nele. Quem é o piloto da sua vida? Quem é que está dirigindo a sua vida? Ele é digno de confiança? Pergunta que eu te faço nessa noite. Vocês, jovens, adolescentes que estão me ouvindo, você não precisa viver paralisado, achando, meu Deus, o que vai ser do meu futuro? O que será do meu futuro? O seu futuro está nas mãos de Deus. E a pergunta que eu te faço hoje é, Deus é digno de confiança? Você pode descansar nele? Então descansa. Então descansa. Ele já escreveu a sua história. Ele já escreveu. Descanse seu coração em Jesus. Eu sei que esses temores atingem nós, homens, que somos, principalmente somos chefes de família. Nós, às vezes, nos preocupamos com o sustento da nossa casa.
Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Como eu, companheiro, na condição da sua família, não é a força do seu braço que deixou a sua família estar sustentada até hoje, não. É a graça de Deus. Por que Deus vai falar com você agora, meu irmão? Lembre-se sempre, quando eu falo assim para você, está voltando para mim também, tá? Essa é a pergunta que eu me faço todo dia. Por que Deus vai falar comigo agora? Porque nós, como chefe de família, nós temos a tentação de perder os pouquinhos cabelos da nossa cabeça. Alguns nem tem mais, né, Deus? Né? Com medo do futuro. Com medo do futuro. Esse é um problema dos homens. Eu também sofro disso, tá, gente? Nós que Deus nos deu liderança, preciosidade de cuidar de uma família. Mas eu e você precisamos saber que não é a força do nosso braço que deixou a nossa família estável até agora. É a graça de Deus. E a pergunta que eu te faço, irmão, e a pergunta que eu me faço para o meu coração nessa noite também é: por que Deus iria falhar agora? Deus é digno de confiança? Confie nele. Você, minha irmã, que anda preocupada, lembre-se, Deus veste os lírios do campo. Deus veste os lírios do campo de tal forma que a beleza de Salomão não alcançou isso. Ele sabe exatamente do que você precisa, minha irmã. Ele sabe exatamente. O seu trabalho é descansar o coração em Jesus, porque Ele está cuidando de você. Ou você não acha que Ele é digno de confiança? Se você sabe que Jesus é digno de confiança, descanse seu coração nele. Creia na bondade do Pai, meu irmão, minha irmã. Creia na bondade do Pai ao contemplar o mundo. Se Deus sustenta toda essa natureza tão bela, por mais que o homem tenta destruir, como que está brigado o homem com a natureza? Ele tenta destruir, mas você sempre vê Deus trabalhando e mostrando a natureza de uma forma grandiosa. Essa semana eu tive uma oportunidade de visitar a nossa irmã Cida, né? Natália, que está lá com o pé quebrado. E a Cida veio mostrar a casa dela para mim, para a Juliane lá, o quintal, ainda não tinha nada ali fora, né? Não tinha do lado de dia, né? E aí ela abriu um portãozinho que sai para o Rio Paraíba. Você fala assim, meu Deus, o Rio Paraíba, né? Podia ser para a praia em Miami Beach, né? Copacabana, mas é o Rio Paraíba. Mas aquele dia estava tão bonito, o sol batendo nas águas e refletindo, que eu olhei assim e falei, meu Deus, a Califórnia tem praia. Eu brinquei com ela assim. A beleza da criação. Beleza da criação. Sabe? A gente às vezes não valoriza a beleza da criação. O irmão, esse dia eu estava falando com o irmão que dias frios deixa a gente mais triste, né? Isso a ciência já provou isso. Nós ficamos melancólicos no dia frio. O dia de calor, o sol brilhante, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos valorizar o que Deus tem feito na criação. E diante desse livro que prega que existe um Deus criador e provedor, nós podemos entender que se Ele cuida do Rio Paraíba, Ele não vai cuidar de você? Você não é mais importante? Se você crê que Deus é digno de confiança, você precisa descansar. Agora, além de entendermos que o cuidado do Pai é revelado na criação, nós vamos aprender também que a confiança é demonstrada buscando o reino de Deus, né? Eu disse para os irmãos que você pode confiar em Deus. Eu provei para você na Escritura que se Deus cuida da criação, Ele vai cuidar de você. Agora, nós vamos aprender como fazer isso. Jesus fala disso aqui também. O versículo de número 31, ele começa assim. Portanto, diante de tudo que vocês já ouviram, tá? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. Versículo 32, porque os gentios, aqueles que não têm Deus, aqueles que não têm Jesus, os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Ele não está falando aqui de coisas ilícitas, não. Ele só está falando da postura diante das necessidades. E ele está afirmando que os gentios, que para o judeu era aquele que estava fora da aliança. Os gentios que vivem ansiosos por suprimento. Os discípulos não. Os discípulos vivem em paz, confiando no Pai Celestial. O crente é chamado a viver, meus irmãos, de forma diferente. Buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ele fala isso a partir do versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, buscar o reino de Deus é viver sobre o reinado de
Cristo, colocando a sua vontade à disposição dele e abraçando a vontade de Deus acima dos nossos próprios interesses, com fé ativa, obediência prática e esperança no cuidado de Deus Pai. A verdadeira segurança está em Deus, não em coisas. Não em coisas. Por isso que a ordem de Jesus aqui é: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Não é que ele está dizendo, busque o meu reino e assuma as consequências. Não, ele falou, busque o meu reino porque eu vou cuidar de você. A forma que nós temos de mostrar para o nosso próprio coração que nós confiamos em Deus é colocando o reino de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida, em primeiro lugar na nossa vida. Em detrimento até da nossa vontade. Até daquilo que a gente quer. Isso nos ensina que o reino de Deus precisa ter prioridade na nossa vida. Jesus ensina que o reino deve ser uma prioridade absoluta na vida do crente. Buscar o reino, meus irmãos, é desejar que Deus sente no trono dos nossos corações e domine todas as áreas da nossa vida. Nossa casa, nossos desejos e nossas decisões. É colocar a justiça de Deus acima da nossa agenda. Sabe aquele negócio, se der tempo eu vou. Se tiver um tempinho eu vou. Quando der, não. Isso não é buscar o reino de Deus. É primeiro ver o que Deus quer na nossa vida, antes de fazer o planejamento do seu ano. Tá? É isso que é buscar o reino de Deus. Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino não é uma busca por benefícios materiais, mas por uma vida submissa ao governo de Deus, marcado pela paz e pelo contentamento que é gerado em nossos corações pelo Espírito Santo. Eu não sei onde vocês estavam em 2020. Eu estava no centro nervoso da pandemia. Estava em São Paulo. Uma cidade de 15 milhões de habitantes. Só o bairro onde a gente morava tinha 1,5 milhão. Eu saí de uma cidade de 37 mil. Morar num bairro com 1,5 milhão, em Santa Amaro. De repente veio o burburinho lá da Covid, né? Começou a fechar os mercados, parar os caminhoneiros, e a gente ouviu alguém falando assim, tem que ir no mercado porque a comida está acabando. A comida está acabando. Eu conheço uma família que, diante da aflição dos seus vizinhos, ela falou assim, pensou assim, a gente teria que estocar a comida também. O problema é que eles não tinham nem dinheiro. Eu não sei como que foi aquilo lá, inflacionou os alimentos. O negócio subiu. Era fila no posto de gasolina, era fila no mercado. Foi uma coisa horrível. E aquela família confiou no Senhor, porque também não tinha o que fazer. O coração tremeu, mas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para estocar nada. E nós vimos muitos dos nossos irmãos lá testemunhando com fé. Deus sabe do que eu preciso, eu vou buscar Ele em primeiro lugar. Nesse momento, eu presenciei irmãos não negando a realidade que estava acontecendo, mas confiando que o reino de Deus era a prioridade. E colocou a sua dispensa, o seu estoque na mão deles. Eles passaram fome? Não. Então foi nesse momento que nós vimos verdadeiros milagres acontecendo. Deus mandando comida, roupa, de lugares que a gente nem esperava. Às vezes a gente acha que Deus vai usar pessoas abastadas de dinheiro para poder servir o outro, nada. A gente via pobre servindo pobre para a glória de Deus lá. E sabe, gente, esse foi um período, a pandemia foi um período bem parecido com alguns períodos que a gente vê na história da Bíblia. Por exemplo, aquele momento ali no livro dos Reis, em que Samaria é sitiada e o povo estava querendo uma cabeça de um jumento para poder fazer uma sopa para comer. Tinha 2 mulheres lá, nesse período do profeta Eliseu, que combinaram que elas iam cozinhar os seus filhos e comerem, para não morrer de fome. Aí uma matou o filho, comeu, e no outro dia a outra não quis comer, e eles foram até o rei. Quando o rei ficou sabendo dessa desgraça, ele rasgou as suas vestes. Da boca do profeta Eliseu veio uma profecia. Amanhã, esse horário, Deus vai mandar comida para nós aqui. E assim Deus fez. Deus usou os leprosos, chegou no arraial dos inimigos, os inimigos não estavam lá, mas que Deus mandou um barulho de exército lá, eles fugiram e deixou lá comida, riqueza, um monte de coisa lá, a ponto de que a comida dos inimigos supriu a necessidade do seu povo.
Será que Deus ainda faz isso? O que você acha? Será que ainda vale a pena nós procurarmos o reino de Deus para, ao invés de procurar os nossos próprios interesses? Eu acredito que sim. Vale muito a pena. Por mais que nós estamos ansiosos pelas nossas finanças, ansiosos com a nossa saúde, ansiosos com os nossos queridos, nós precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, crendo que Ele acrescenta todas as coisas. Confie no Senhor. Confie no Senhor mais do que o desenvolvimento do seu orçamento, sabe? Suas contas, seu controle de gastos. Confie no Senhor mais do que aquele caderno que você tem na anotações, a sua planilha do Excel. Confie no Senhor mais do que a sua inteligência para gerir recursos. Confie no Senhor. Coloque diante do Senhor a sua vontade. Coloque diante dele, inclusive com o seu dinheiro na mão. A gente às vezes acha que o importante para glorificar Deus é os 10% que a gente coloca no gasofilaço. Não. Lembre-se que você não é dono de nada. Esses 90% que fica com você, você tem que administrar com sabedoria para a glória de Deus. Como é, pastor, que eu vou glorificar Deus com esses 90%? De várias formas. O conforto da sua família, alimento dentro da sua casa, cuidado com o próximo. Tudo isso tem a ver com o dinheiro que fica com você. Não é teu, não. Você é um mordomo. Você tem que cuidar bem. A palavra de Deus diz, não gastei dinheiro naquilo que não é pão. Nós precisamos crescer, amadurecer até para usar o nosso dinheiro. Dar o nosso dinheiro. Eu contei para vocês meu drama aí, né? Quando eu passo numa loja de música e vejo aquelas guitarras. Aí eu olho para a Juliane e falo assim, que maravilha, olha que lindo. A Juliane fala, deixa eu te mostrar aqui um berço. Não dá, né, gente? Isso é vida adulta, né? Vida adulta não dá para comprar guitarra agora, não dá para comprar berço para criança. A gente precisa amadurecer. Amadurecer, às vezes nós temos 60 anos, 80 anos e somos infantis no cuidado dos nossos recursos. Depois quer culpar Deus. Não. Buscar o reino de Deus é entender qual é a vontade de Deus, inclusive na forma de administrar o nosso patrimônio. Patrimônio que não é nosso. Patrimônio que o Senhor Deus nos emprestou. Afinal de contas, caixão não tem gaveta. Viemos ao mundo sem nada e não levaremos nada para o mundo vindouro. Tá? Então pense nisso. Confie no Senhor na hora de desenvolver o seu orçamento. Agora, se eu estou falando para alguém que está sobrecarregado, em busca por aceitação ou estabilidade, volte seus olhos para o Senhor diante dos conflitos que você está atravessando agora. Pode ser que eu esteja falando para pessoas aqui que têm uma projeção de um gasto muito grande daqui por diante. Alguém que está com risco de perder um emprego. Alguém que está com risco de ter que morar numa casa que às vezes é mais cara, num lugar mais caro. Eu não sei. Não estou aqui para adivinhar a sua vida. Eu só sei de uma coisa. Você precisa, nesse momento, voltar os seus olhos para Deus e dizer para Ele aquilo que a gente ora na oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade. Bom? Seja feita a sua vontade. Você fazendo isso, você vai alcançar descanso para o seu coração. Se você não estiver dormindo, você vai dormir essa noite quando você colocar a tua vontade na mão de Deus. E outra coisa, ensine seus filhos isso também. Às vezes as nossas crianças, ou nós que já temos filhos pré-adolescentes e adolescentes, alguns adultos, veem a nossa aflição e sofrem conosco. Nós temos aí uma oportunidade de mostrar para eles que a gente confia em Deus. Confia em Deus. Mostre para o seu filho de forma prática. Não adianta você falar. O filho quer ver você vivendo aquele negócio. Mostre para ele de forma prática que você confia no poder de Deus. E que Deus está preocupado com a vida deles também, com a nossa vida nos seus mínimos detalhes. A paz vem, meus irmãos, quando o reino é o centro da nossa vida e não um acessório na nossa vida. Jesus precisa ser o habitante que mora no centro da sua casa, não um quartinho de ferramenta. A vontade de Jesus não pode ser aquela que ninguém vê quando chega na sua casa de surpresa. A vontade de Jesus tem que ser aquilo que você mostra para as pessoas quando as pessoas entram na sua casa. A vontade de Jesus deve ser o centro da sua vida. E todas as suas decisões e ações devem ser moldadas pela vontade de Jesus. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. A paz vem quando o reino é o centro da vida e não acessório.
Mas vocês repararam que eu não li o versículo 34. Deixei para ler junto com você. Bota suas olhos para o versículo 34, vamos ler todos de uma só voz. Versículo 34, capítulo 6 de Mateus. Está aberto aí. Juntos? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Resumo desse texto. O descanso de hoje está nas mãos de Deus. Eu tive um professor de grego no seminário, que ele faleceu quando nós tínhamos 3 meses de aula, né, no seminário. O reverendo João Alves, da Igreja Presbiteriana Conservadora, uma denominação presbiteriana que é muito forte em São Paulo, né, e uma igreja muito boa. Ele dava aula para a gente lá. O reverendo João Alves, por muito tempo, foi um daqueles professores da antiga escola, muito duro, muito, sabe, cobrava muito, mas nós pegamos ele tão suave, já com uma certa idade, e ele dava aula, depois ele parava, dava conselho para a gente, falava sobre casamento, falava sobre vida ministerial. Foi uma benção. Os 3 meses com ele foi uma benção, né? E ele um dia, numa sexta-feira, ele falou assim: irmãos, orem por mim. Uma sexta-feira, uma terça-feira. Orem por mim porque no sábado eu vou entrar para poder fazer uma cirurgia e eu estou com medo. Um homem que já tinha pastoreado a igreja por muito tempo, um homem que já tinha cuidado da sua família, as filhas todas crescidas, tinha 3 filhas já adultas, um homem que era já um dos primeiros doutores que nós tivemos na igreja presbiteriana no Brasil, foi o reverendo João Alves, e ele olhou para nós e confessou: eu estou com medo dessa cirurgia. E nós lembramos para ele uma coisa que ele falava para nós todo final de aula. Ele terminava a lição da apostila, do livro, né? E aí ele terminava às vezes com tempo, né? E os colegas falavam: reverendo, está aí muito tempo ainda, vamos fazer mais uma lição. E ele lembrava esse versículo 34 para nós: queridos, basta cada dia o seu próprio mal. E a gente morria de rir com ele lá. Naquela hora da aflição dele, um dos nossos colegas olhou para ele e falou: reverendo, basta cada dia o seu próprio mal. O reverendo João Alves não chegou na cirurgia no sábado. Na sexta-feira, ele passou mal e veio a falecer. Nós ficamos com a memória, né, com a imagem de alguém que confiava em Deus. Aquele momento da terça-feira foi um momento especial que nós tivemos com ele. Ele marcou nosso coração. Estou aqui compartilhando com vocês. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro do exemplo que ele deu. Nós precisamos viver um dia após o outro. Pare de sofrer por antecedência, meu irmão, minha irmã. Pare. Não precisamos sofrer com o que vai acontecer durante essa semana hoje. Mas o nosso segunda, terça, quarta, o dia que for, nós devemos colocar na mão de Deus. Hoje, lembra? Tem uma história bem legal, é uma frase de para-choque de caminhão, né? Diz que hoje é uma dádiva, por isso que nós chamamos de presente. Agora, o futuro nós não temos controle. E o passado já foi. Já foi. Não viva hoje com o seu coração na quarta-feira, mas entregue o seu futuro na mão do Senhor. Porque para nós basta cada dia o nosso próprio mal. Em um mundo onde se espera que você tenha planos para 5 anos, segurança financeira, sucesso profissional e emocional, Jesus diz para nós: basta cada dia o seu próprio mal. A fé cristã não nos chama a ignorar a responsabilidade, mas a substituir a ansiedade pelo descanso confiante no Pai, que cuida de cada detalhe. É isso que se aprende olhando para a cruz, onde Deus nos deu o melhor que Ele pôde nos dar, o seu próprio Filho. E Ele diz: aquele que nem o seu próprio Filho propôs, não dará para nós todas as coisas, ou seja, tudo aquilo que a gente necessita. Você tem um Pai. Você tem um Salvador. Você não precisa viver ansioso. Descanse no cuidado de Jesus. Esse é o teu desafio para essa semana. Descanse no cuidado de Jesus e seja abençoado com isso. Amém. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita.